Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E a gente começa o programa de hoje falando mais uma vez de voleibol paulista. Pois é, tanto o naipe masculino quanto feminino já estão nas finais e os jogos estão pegando fogo. A gente vai começar pelo masculino, que já está realmente na grande final e teve seu primeiro jogo nesse final de semana. Um jogaço, acho que até acima do que as pessoas esperavam, né? Porque a gente tem de um lado o Vôlei Renato, uma equipe muito bem treinada pelo Horácio de Leu, muito bem entrosada, que chegou com o Renan, o canhoto de 2,17 como grande novidade dessa temporada e que se encaixou muito bem no estilo de jogo da equipe. A equipe que joga, como a gente diz, redondinho. E do outro lado a gente teve o Convite Taubaté com todas as feras da seleção brasileira de volta. Só 5 atletas, né? É pouca coisa, né? Então todo mundo de volta, time completo. Tudo bem, ainda sem aquele entrosamento, né, com o restante da equipe. Tem o lance da dificuldade que a gente já tinha falado no feminino também, da diferença de bola, mas quase que uma seleção brasileira do outro lado. Então, por isso, a maior parte das pessoas apontava o grande favoritismo de Taubaté. Mas como o jogo é jogado dentro de quadra, a gente viu um duelo de iguais. E quem será o vencedor nessa primeira partida foi o Vôlei Renata por 3-2, com parciais de 25-23, 26-28, 25-22, 15-25 e um apertadíssimo 15-13. Galera, foi um jogaço. As duas equipes jogando muito, né? O Taubaté ainda ressentindo, como a gente falou, desse melhor entrosamento. Já do outro lado, um time encaixadíssimo, com uma garra incrível, jogando com o Gonzalez, como sempre, né? Dando uma velocidade absurda ao jogo, abusando dos centrais. Quando precisava do Renan, o Renan virou quase tudo. O time jogou muito bem e mereceu essa vitória. Saiu na frente aí e deu um grande passo, né, rumo ao título, né? E o segundo jogo já acontece hoje, tá? A gente vai falar na agenda, mas depois que vocês assistirem o programa, já pode correr lá para o Sport TV, que às 9h30 da noite tem o segundo jogo. E aí o Taubaté vai ter que mostrar sua força. Eu acho que o Taubaté ainda é favorito, apesar da derrota. Teve mais um tempinho para acertar a equipe, para administrar os problemas aí, né? E dar uma cara de time maior aí, né? Ainda tá aquela coisa muito na estrela individual. Ainda falta cara de time que o Vôlei Renata tá sobrando aí, né? Mostrando muita coletividade. Então, assim, eu ainda acho que o Taubaté individualmente é favorito ao título, mas de repente é possível que o Vôlei Renata consiga, aí, jogando dentro de casa, reverter esse favoritismo e se sagrar campeão aí, que seria muito bacana também, né? Bom, o jogo começa às 9h30 na Sport TV, então fica ligadinho aí. Só que para ser campeão, o Taubaté não precisa somente ganhar o jogo, né? Porque se o Taubaté ganhar o jogo, assim como foi nas semifinais, a gente vai ter o Super Set. E aí é tudo ou nada para as duas equipes, e quem vencer vai se sagrar campeão do Campeonato Paulista, que é assim o mais forte até hoje nos campeonatos regionais aqui no Brasil, né? Um grande esquenta aí para a Superliga. Então vamos ver aí como que vai ser esse jogaço aí. Semana que vem a gente vai estar falando e a gente torce para que venha mais um 3-2 aí, que seria emocionante. Desculpe aí os torcedores do Vôlei Renata, mas se tiver um Super Set ainda, melhor ainda. E aí eu não estou torcendo para ninguém, tá? Não vou aí me dividir, não. Mas eu acho que seria muito bacana para o torcedor assistir um jogaço aí de 6 sets. Coitados dos atletas vão ter que matar dentro de quadra, né? Mas seria muito bacana. Já no feminino, a gente começou os jogos essa semana, né? E na última terça-feira abriu o playoff semifinal, as equipes de Barueri e Vôlei Bauru, né? Barueri jogando em casa, com uma equipe completamente reformulada, né? A gente já falou sobre esse trabalho que o Zé Roberto se propôs a fazer com o São Paulo Barueri nessa temporada, né? Com jovens talentos, aqui com uma média de idade super baixa, assim, né? E a ideia é se fazer realmente um trabalho de amadurecimento dessas atletas
visando um futuro em seleção brasileira. Trabalho muito bacana, mas que vai ter muitas dificuldades nisso, né? Uma galerinha muito potencial, mas ainda meio verde. Então vai ter seus altos e baixos. Do outro lado a gente tinha o Bauru, com grandes estrelas como Dani Lins, Tiffany, né? As estrangeiras, principalmente aí a Polina, que é uma grande oposta. Time muito maduro, muito jogueiro. Então assim, o favoritismo era todo de Bauru. E Bauru concretizou isso vencendo em 3 sets a 0, com parciais de 25-23, 25-22 e 25-22. Ou seja, foi um 3 a 0, mas foi muito disputado, pude assistir a partida. Eu acho que assim, não fossem alguns erros bobos, o Barueri poderia ter beliscado 1, 2, 3, quem sabe até a vitória na partida. O jogo foi muito igual, o Bauru realmente é uma equipe mais madura, individualmente é superior, mas o Barueri está muito guerreiro, né? Se errar um pouquinho menos, tem chances de complicar na segunda partida. Isso é um jogo muito bacana. A Polina foi a maior pontuadora, fez 19 pontos. Uma mão pesadíssima, parecia que era um homem jogando do outro lado, né? Porque a potência que a Polina imprimia nas bolas chamava a atenção mesmo, né? A Tiffany, por outro lado, pontuou muito pouco, inclusive saiu da partida, dando lugar à estreia da norte-americana Sarah Wilhite, né? A ponteira Sarah Wilhite entrou muito bem, diga-se de passagem, deu um pouquinho mais de estabilidade na recepção e também não decepcionou no ataque. Bom, as duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, às 22 horas, também ao vivo no Sport TV. E aí, se Bauru vencer por qualquer placar, passa para a grande final. Já o time de Zé Roberto precisa vencer a partida e forçar o Super 7, né? A gente já falou que a gente não concorda muito com esse esquema aí de torneio, mas infelizmente é como o Paulista é jogado. A gente acredita que teria que ter um terceiro jogo, né, para realmente decidir qual deveria ser a equipe a passar a próxima fase, não apenas decidir tudo em apenas um set. Bom, na outra semifinal, Osasco e Pinheiros se enfrentaram ontem. Porém, a gente já havia gravado o programa, então a gente não tem o resultado do jogo. Mas semana que vem eu já trago os dois resultados, do jogo de ontem e do jogo que vai acontecer domingo. O segundo jogo acontece domingo, tá? A gente vai falar melhor na agenda lá no final. E aí a gente vai falar sobre toda essa fase semifinal feminina no programa de semana que vem, já aí no Esquenta, para as grandes finais do Paulista. Tá ok? Bom, depois desse en passant aí no campeonato mais importante regional do voleibol brasileiro, a gente vai dar uma passeada por aí no Saque Rápido. Bom, e a gente começa o Saque Rápido hoje com uma notícia bem legal para os cruzeirenses. Pois é, o Cruzeiro, que é a única equipe do voleibol brasileiro que tem seu próprio equipamento do desafio, né, do Video Check, é a única equipe brasileira que tem o seu próprio equipamento. Em todos os jogos da Superliga em que o Cruzeiro for mandante, vai haver o videocheck com o equipamento próprio do time. Isso é muito bacana, né? Porque o videocheck, ou o desafio, como preferirem chamar, né? É uma tecnologia que veio ajudar muito no voleibol. O voleibol está muito rápido, as jogadas acontecem com uma velocidade absurda e isso dificulta muito o trabalho da arbitragem, né? Que às vezes milímetros fazem a diferença entre o dentro e fora. Então, o Cruzeiro sai na frente e vai possibilitar a sua torcida ter sempre esse equipamento dos seus jogos dentro de casa. Isso é muito legal. Quisera nós que todos os times tivessem essa mesma oportunidade. Atualmente, a CBV está esperando a aprovação de um projeto de verba que vai ser destinado para a compra de 12 kits completos do desafio. E aí sim, todos os jogos passariam a ter esse produto funcionando. Seria sensacional para o voleibol brasileiro, né? A verba tem um investimento esperado de 5 milhões de reais, não é pouca grana não, mas é uma coisa muito bacana que talvez não aconteça para essa Superliga, né? O objetivo é que isso seja aprovado e que na Superliga do ano que vem, né, 2020, 2021, a gente tenha todos os jogos com o auxílio eletrônico do desafio. A gente torce muito para que isso aconteça e com certeza isso vai trazer muito mais veracidade ao jogo,
né? E vai acabar com muitas polêmicas que a gente vê acontecer e, infelizmente, muitas vezes decidir partidas importantíssimas. Então a gente torce aí para que isso aconteça, né? A Superliga já deu um passo muito grande esse ano, onde nós teremos todos os jogos transmitidos. Isso é sensacional, isso nunca aconteceu na história do voleibol brasileiro, a primeira vez, e toda a torcida brasileira fica muito feliz de poder ter acesso a esses jogos durante todo o campeonato, em vários tipos de mídia. E agora a gente tem essa possibilidade na próxima Superliga, se Deus quiser, a gente ter o desafio aí em todos os jogos. Muito bacana. Bom, a gente vai ter agora, nesse final de semana, a disputa da Supercopa Feminina, né? A Supercopa que reúne o campeão da Superliga contra o campeão da Copa do Brasil. Né? No feminino, o Minas ganhou as duas competições. Então, o Praia Clube, que foi vice, vai ser aí o seu adversário direto. Então, vamos ter aí uma reprise da final da última Superliga. As equipes estão em momentos diferentes, né? O Minas passou por uma grande reformulação. O Praia manteve a equipe, mas trouxe de volta aí algumas jogadoras importantes. Inclusive, teve um reforço estrangeiro da Brian Martins, uma das maiores atacantes do voleibol mundial na atualidade. As duas equipes vão ter retornos importantes, né? No caso do Praia, a gente tem tanto uma dupla aí que foi campeã, né, da Superliga pelo Praia, que já trouxe muitas alegrias, vem jogando algumas temporadas juntos, estava em Osasco, está de volta, que é a levantadora Claudinha e a veteraníssima central Valeuska. Do outro lado, a gente tem o retorno do Minas de Thaisa e Sheila. Vai ser um jogaço aí, você não pode perder. O Sport TV vai estar transmitindo agora, amanhã, às 21h30. O jogo vai ser em Uberlândia, ao vivo no Sport TV 2. Então não percam amanhã. E aí na outra semana a gente vai ter o masculino. Vai ser muito legal mesmo. Quem quiser aí, os ingressos estão sendo vendidos no site ingressorapido.com.br. Vai lá, corre atrás, galera de Uberlândia aí, que vai ser um jogaço e vocês não podem perder. Muito bacana, quem está em casa, assiste na Sport TV 2, que vai ser um grande esquenta para a Superliga. Bom, a gente vai terminar o saque rápido de hoje com uma notícia bem bacana, né? A volta das veteraníssimas Mari e Paula Pequeno. Mas a gente rebobina a fita, volta para o início da carreira delas, porque, segundo palavra das mesmas, elas estão recomeçando a carreira, né? Elas estão deixando o vôlei de quadra e estão agora ingressando numa dupla no vôlei de areia, né? Quem já praticou ou acompanha os dois esportes sabe quanto é diferente um esporte do outro, né? Apesar dos dois serem voleibol, mas o piso é completamente diferente. O voleibol de praia tem influência do sol, do vento, da chuva, então assim, é bem complicado, é uma adaptação difícil, e as duas veteraníssimas, uma com 36, a outra com 37 anos, têm uma meta ambiciosa e a longo prazo. A meta é se preparar para as próximas Olimpíadas de 2024. É isso mesmo, não é Tóquio não, que agora não dá mais tempo, mas para 2024, o que é muito ambicioso, porque elas estariam aí passando dos 40 anos aí, né? Então, seria muito bacana ver duas veteraníssimas campeãs aí de várias competições internacionais, né? Várias medalhas importantes, chegando aí a mais uma Olimpíada, um esporte bem diferente que é o vôlei de praia. Então, a gente deseja aí nós, do mundo do vôlei, desejamos toda a sorte do mundo para essa nova parceria da Mari e da Paula Pequeno, que elas possam ter muito sucesso. Elas estão sendo treinadas aí pelo Alexandre Rivete, né? O Ale Rivete, como é conhecido no meio, que é um treinador de quadro também, que também está se reinventando agora na areia. E o Rivete já falou, deixou claro que não há pressa para a estreia, né? Vai depender do progresso delas durante os treinamentos. Elas não pretendem entrar agora no circuito, né? Elas vão, além de treinar muito, fazer alguns amistosos para acelerar essa adaptação, e quando realmente estiverem preparadas, vão aí ingressar no circuito brasileiro e quiçá mundial. E a gente torce muito para essas meninas que já deram muitas alegrias para nós brasileiros, que elas tenham muito sucesso aí, tá bom? Um beijo para vocês, meninas. Bom, depois desse giro rápido aí no saque mais do que rápido,
A gente vai responder as suas perguntas no Conexão, beleza? Bom, e a gente começa a Conexão de hoje respondendo a pergunta do José Carlos Moura. O José pergunta assim: o Praia desbanca o Minas na Supercopa? Olha, Zé Carlos, a gente acabou de falar isso agora, né, do confronto da Supercopa. E é interessante porque houve aí, na semana passada, um quadrangular, né, entre essas duas equipes, mais o Flamengo e o Fluminense, até que teve aquela história revoltante que a gente ouviu. Eu até me peço desculpas a vocês que eu me excedi um pouco no programa da semana passada, que eu fiquei muito revoltado com aquele problema que a gente teve com a norte-americana. E nesse quadrangular aí, o Praia venceu por 3-0 o Minas. O Praia, que meio que foi, aspas, tá? Saco de pancadas do Minas no ano passado, parece que está num momento melhor, né? Manteve a base do ano passado, se reforçou ainda mais. E já o Minas passou por uma reformulação muito grande, então isso demanda um tempo maior de adaptação, né? de implantação de estratégia de jogo e tal. Olha, eu acho que hoje o Praia é favorito da Supercopa. Eu não diria Superliga, porque eu acho que o Minas ainda vai crescer muito e a gente tem outras grandes equipes, como o Osasco, o Rio de Janeiro, o Bauru, que podem aí entrar nesse bolo. Agora, para a Supercopa, eu acho sim que o Praia é o favorito, o que não significa que vá vencer, né? A própria Carol Gataz deu uma entrevista essa semana e disse que depois desse quadrangular elas intensificaram os treinamentos, a preparação, e o time vai entrar para essa Supercopa com uma outra cara. Então assim, vamos esperar para ver como é que vai ser amanhã, mas o que a gente torce é que seja um grande jogo e que quem merecer acabe levando aí o título da Supercopa. Mas eu acho que hoje o Praia está sim um passo à frente do Minas. Vamos ver amanhã, tá bom? Bom, o Marcelo Miríades pergunta: o vôlei Renata desbanca a seleção brasileira? Claro que o Marcelo está brincando quando ele diz seleção brasileira, porque do outro lado a gente tem 5 atletas da seleção, mais o técnico. Né? Então, assim, é muita gente em quadra, meia seleção brasileira. Então, assim, se o vôlei Renata conseguir, vai ser um feito absurdo. Já fez muito vencendo o primeiro jogo e jogando muito bem. Foi totalmente uma vitória em cima de seus méritos próprios. E isso pode acontecer novamente hoje. Né? A gente espera aí que, mais uma vez, como eu falei, que tenhamos uma grande partida. Mas, assim, não sei, é possível, né? O vôlei Renata mostrou na bola isso no primeiro jogo. Então, isso pode voltar a acontecer. Agora, a gente acredita que o Funvic Taubaté vai vir mais forte para esse segundo jogo. E, na minha maneira de ver, tem realmente o favoritismo. Mas, como tinha no primeiro jogo, e o vôlei Renata mostrou que o voleibol é jogado. Então a gente espera aí realmente um grande jogo e eu prefiro não arriscar num vencedor. Bom, fechando a conexão de hoje, a gente tem a pergunta da Amália Martins. Ela pergunta ela é bem interessante, ela pergunta assim: tenho visto várias carregadas nos jogos, principalmente internacionais. Está liberado? Então, Amália, é bem complicado, mas eu acho que foi uma pergunta sensacional. Eu, que sou assim, tenho 31 anos de voleibol, então eu peguei aquele voleibol que nem líbero tinha, né? Que era um voleibol mais raiz mesmo, onde a técnica era muito mais apurada, porque hoje em dia a gente tem um voleibol que é bonito de se ver, sim, claro, mas é um voleibol muito mais físico, muito mais força. E assim, uma coisa que eu venho me preocupando um pouco, assim, acredito eu que seja uma deliberação da Federação Internacional, é que a arbitragem tem deixado correr mesmo essas carregadas, e eu particularmente acho muito feio. Acho que se empobrece tecnicamente o esporte e é uma jogada feia. Eu particularmente não gosto, né, mas os árbitros estão deixando passar. Não é uma coisa oficial, tipo agora vale carregada, vai da interpretação de cada árbitro, tanto que algumas vezes alguns marcam, mas a maioria está deixando passar. No voleibol brasileiro isso é um pouco mais contido, né? Você não vê uma coisa tão gritante, mas em jogos internacionais, que era para se dar um exemplo, a coisa está um pouco feia, mas não é oficial, não caiu a regra, né? Não pode se carregar no voleibol, porém o pessoal está fazendo uma vista grossa aí, né? Eu particularmente torço para que isso seja revisto, né? Porque senão vai começar a descaracterizar o esporte e vai ficar feio, porque eu estou vendo gente dando bandeja aí, né? E a gente
não está praticando basquete. Nada contra o basquete, adoro meus colegas que gostam também, mas o voleibol é diferente e eu acho que essa diferença tem que ser mantida, tá bom? Bom, mandem mais perguntas, continuem participando, é muito bacana ter essa interação de vocês aqui no programa, né? E é um espaço para que vocês tenham voz e tirem suas dúvidas. Agora a gente vai pegar papel, caneta, laptop, celular, o que vocês quiserem, mas vamos aí para a nossa agenda do vôlei. Pois é, e a gente começa falando, a gente já deu aí um ano passando durante o programa, mais dos 2 jogos, né, das semifinais do Paulista Feminino. Né, no próximo sábado, jogo 2, né, SESI Vôlei Bauru contra o São Paulo Barueri, às 22 horas. Jogo que vai acontecer lá no Panela de Pressão, em Bauru, ao vivo no Sport TV. Já no domingo, às 2 horas da tarde, domingão, você vai estar lá à toa, né? Teve que dar um almoço gostoso e tal, tá descansando. Vamos assistir esse jogaço, que vai ser o jogo 2, entre Osasco Audax e o Pinheiros, lá no José Liberati, em Osasco, com certeza vai estar lotado, também ao vivo na Sport TV. Então, são 2 grandes jogos que a gente vai ter sábado e domingo, para você passar um final de semana com mais alto voleibol mesmo, né? Mais alto nível de voleibol. E a gente tem a Supercopa, amanhã, já falei, temos a partida do feminino, né? E também Minas e tem Tio Prato. Lembrando que a Supercopa é decidida num jogo único, né? Amanhã, às 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV. A versão masculina acontece na próxima quinta-feira, eu já vou falar de uma vez, porque quando o programa for ao ar aí, o jogo já vai estar quase começando, mas a gente tem aí Funvic Taubaté e Sada Cruzeiro, né? Um jogaço aí de grandes equipes na quinta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite. Então temos aí grandes jogos, já se preparando, que daí mais uns 15 dias a gente está começando a Superliga aí, e aí vai ser um jogo atrás do outro, e a gente vai ter muito assunto aqui no nosso mundo do vôlei, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês mais uma vez semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá!